Há uma morte. Há uma morte a ser desejada. Há uma morte que devemos morrer. Há uma morte a não ser desprezada. Há uma morte que deve acontecer. Há uma morte que devemos buscar. Há uma morte que precisamos encontrar. Há uma morte, há um alvo colocar. Há uma morte, há uma flecha a acertar. Há uma morte a não se temer. Há uma morte a não se esconder. Há uma morte a se enfrentar. Há uma morte a se ganhar. Há uma morte que apenas não mata. Há uma morte que por isso se destaca. Há uma morte que traz consigo a dor. Há uma morte, porém, que aponta para o Redentor. Há uma morte a não morrer sozinho. Há uma morte a ser compartilhada. Há uma morte a ser batizada. Há uma morte que indica o caminho. Há uma morte que morremos com Cristo. Há uma morte que traz muitos benefícios. Há uma morte que sepultamos o velho homem. Há uma morte que tem um codinome. Há uma morte que nos garante o perdão. Há uma morte que nos traz ressurreição. Há uma morte que nos traz vida. Morte para o pecado é a nossa única saída. Talvez tenha soado um tanto estranho o começo desses versos diante de uma situação mundial de morte que vivemos. Na verdade, quem em sã consciência deseja a morte? Lutamos pela vida, por nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Estamos constantemente nessa luta. Todavia, para quem não desistiu dos versos no começo, sabe que temos uma morte a morrer. Sabe que temos uma morte a desejar, uma morte a se buscar, pois é nessa morte que está a nossa vida. Hoje chegamos à quarta mensagem da série A Bíblia e a Morte. E na mensagem de hoje estaremos abordando a morte para o pecado. Vimos já 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte da morte. E hoje abordaremos esse 4º tipo de morte que a Bíblia apresenta. O que é a morte para o pecado? A morte da morte, conforme vimos no sermão anterior, desencadeou uma outra morte, a morte para o pecado. Quando Jesus Cristo ofertou sua vida ali na cruz, a morte foi destruída. A oferta de Cristo foi completa, perfeita e aceita pelo próprio Deus. A morte havia entrado no mundo por causa do pecado. E como os homens pecaram, a morte e o pecado reinou sobre a esfera humana, sobre a vida humana, porque nem o homem conseguiu não pecar, quanto também viver para sempre. Mas quando o Verbo encarnou, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, e com a sua morte e ressurreição, Jesus destruiu o poder da morte. Jesus destruiu a força condenatória e também dominatória do pecado na vida do homem. Jesus foi a solução de Deus para o pecado do mundo.
Assim, o homem que está em Cristo, ele morreu para o pecado. Em Romanos 6,2, vocês podem abrir a Bíblia de vocês nesse texto. Vamos mencionar várias outras passagens, mas nesse texto estaremos dedicando uma maior atenção, fazendo mais referência a ele. Então, Romanos 6,2, Paulo pergunta: como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Para Paulo, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, não podem mais permanecer no pecado, pois estes morreram para o pecado. Caminhe mais um pouco, no verso 11, ainda de Romanos 6, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O imperativo de considerar aqui indica: faça isso continuamente. O apóstolo Paulo está exortando que eles deveriam reconhecer continuamente que eles estavam mortos para o pecado. Paulo usa também vários termos adjuntos que indicam a morte para o pecado em todo esse capítulo aqui. No verso 1, Paulo vai dizer: não vivem no pecado. No verso 2, ele vai dizer: não servem mais como escravos do pecado. No verso 6, considerem-se mortos ao pecado, não obedeçam ao pecado, não são dominados pelo pecado. Paulo vai fazer várias referências que indicam que aquele que está em Cristo, ele morreu para o pecado. É isso que os versos apontam para o fato da morte. A morte para o pecado, ela é real e deve ser real na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Ainda no capítulo 6, no verso 22, Paulo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aquele que morreu para o pecado foi libertado, foi livrado, foi salvo deste pecado e transformado em servo de Deus. Diante de todas essas verdades aqui mencionadas, em certo sentido até de uma forma rápida, e também de outras passagens que não citamos, podemos definir a morte para o pecado como o fim do exercício do poder e do domínio do pecado sobre a existência daquele que foi transformado em servo de Deus por meio da nova vida em Cristo Jesus. A morte para o pecado significa que agora ela não condena mais o homem, que ela não domina mais o homem. Mas uma segunda pergunta nós faremos: o que causou essa morte? E quando essa morte ela iniciou ou ela inicia na vida das pessoas? A morte para o pecado, como já mencionamos, foi desencadeada pela morte da morte, que morreu com a morte de Cristo. Em outras palavras, a morte de Cristo matou a morte em todos os seus aspectos, físicos e espirituais.
Então Cristo, ele é o causador da morte para o pecado. Foi ele quem matou a morte nesse sentido. Foi isso anunciado pelo anjo a José em Mateus 1:21. O anjo disse, falando de Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo iria salvar as pessoas. Aqui Jesus iria salvar as pessoas dos seus pecados. Iria livrar as pessoas de morrerem no pecado. Tanto Simeão quanto também Ana acreditavam que Jesus era o Salvador. Em Lucas capítulo 2, Simeão tomou Jesus em seus braços, quando ele era bem pequeno, e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ana também testemunhava de Jesus, falava do menino a todas as pessoas que esperavam a redenção de Jerusalém, a todas as pessoas que aguardavam o momento em que Deus iria redimir o seu povo, salvar o seu povo dos seus pecados. Em João capítulo 8, Jesus Cristo foi muito claro aos judeus descrentes sobre a condição de escravidão no pecado que eles viviam. No verso 34 é dito: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E no verso 36 ele acrescenta: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse estado de libertação do pecado, de morte para o pecado, só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele é quem nos liberta, Ele é quem retira as algemas do pecado e nos torna livres. Em João 12, Jesus deixou claro aos discípulos a forma como Ele proporcionaria a morte para o pecado. No verso 23, ele menciona que havia chegado a hora em que ele iria ser glorificado, fazendo referência à sua obra sacrificial. No verso 24, ele usa a metáfora do grão de trigo. Ele diz: em verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Uma semente que cai na terra e não germina, ela fica lá, ela permanece daquele mesmo jeito. Mas se aquela semente, aquele grão de trigo caiu na terra e ele morreu, ele deixou de ser agora uma semente e um grão, ele vai produzir muito fruto. Aqui Jesus fazendo referência à sua morte. Jesus tinha convicção de sua morte, e apesar da angústia que estava sofrendo, ele sabia que através da sua morte, como o grão de trigo plantado na terra, ele iria produzir frutos eternos. Com a sua morte, Jesus causaria a morte na vida de muitas pessoas, porque estaria salvando elas. No verso 32, Jesus diz que após a sua ressurreição da morte, iria atrair todos para ele. Ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A morte de Cristo nos proporciona a oportunidade de salvação.
de libertação do pecado, de uma nova vida. Em Romanos 6, é exatamente isso que Paulo está asseverando. Paulo diz aos Romanos, no verso 2, que eles já haviam morrido para o pecado. Eles creram em Cristo. E por isso eles já tinham morrido para o pecado. A obra de Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição proporcionava para eles a morte para o pecado. No verso 9, Paulo diz que pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre eles. Cristo causou a morte para o pecado e coloca essa morte à disposição das pessoas que acreditam nele, que entregam suas vidas a ele. Em João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Apesar da morte, como estamos observando, indicar o fim de algo, ela também aponta para o começo. Quando morremos para o pecado, nascemos para uma nova vida em Cristo. Ouvir a palavra de Deus, crer em Deus, ouvir a palavra de Cristo, crer em Deus, crer que Deus enviou Jesus Cristo, tem como resultado a vida eterna. A crença verdadeira em Jesus Cristo proporciona ao homem uma mudança de estado. Ele sai do estado de morto para vivo. Ele sai do modo morto espiritual para vivo em Cristo. Em João 8,24, Jesus também disse: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A crença em Jesus Cristo mata a morte, dá ao homem essa morte para o pecado. Porém, a falta de crença em Jesus Cristo, a falta de fé em Jesus Cristo, faz com que o homem morra no pecado. Existe uma diferença entre morrer para o pecado e morrer no pecado. Crer em Cristo, você morre para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você, não tem mais domínio, não te condena mais. Agora, não crer em Jesus Cristo faz com que você morra no pecado, sofrendo a condenação, o poder e o domínio do pecado em sua vida. Em Romanos 6, Paulo utiliza o batismo, a figura do batismo, como um sinal externo da nossa morte para o pecado. Todo seguidor de Cristo deve ser identificado com Ele por meio do batismo. E é isso que Paulo vai nos mostrar. Após afirmar, lá em Romanos 6, que morremos para o pecado, Paulo chama a nossa atenção para o que o batismo representa. Ele diz que nós não devemos ignorar a representação do batismo. Não devemos ignorar o que o batismo aponta, o que o batismo representa, que nós fomos unidos a Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição.
Observe o que diz os versos 3 a 5 de Romanos capítulo 6. Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nestes versos, Paulo nos diz que o batismo externou ou externa a nossa morte, o nosso sepultamento, a nossa ressurreição para uma nova vida. Morremos com Cristo, crucificamos o velho homem, sepultamos a vida de pecado e ressuscitamos em uma novidade de vida. Somos novas pessoas. Repetindo, aquele que creu em Cristo e foi batizado, morreu com a morte de Cristo. Crucificou o velho homem, sepultou sua vida pecaminosa e ressuscitou em novidade de vida. Por isso, no verso 11, ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Na nossa conversão, no nosso ato de fé em Cristo, aqui ilustrado pelo batismo, nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo. A morte de Cristo matou a morte e colocou à nossa disposição a nossa morte para o pecado. Quando ouvimos o Evangelho, quando ouvimos a palavra de Cristo, cremos nesta palavra, cremos no sacrifício redentor de Jesus Cristo, identificamos, através do batismo, a morte para o pecado, acontece na nossa vida. Quando cremos em Jesus Cristo, colocamos toda a nossa fé nele, a morte para o pecado, ela se torna real na nossa vida. Mas uma terceira pergunta é: quais são as implicações da morte para o pecado? O que implica isso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, é que nós recebemos uma nova vida. Quase todas as passagens que nós citamos aqui, falando sobre a morte para o pecado, elas estão sendo contrastadas com vida. A morte para o pecado na vida do cristão não foi simplesmente um ato de matar, um ato de morrer, mas está incluso o ato de viver. Aquele que confessou a Cristo, além de ter morrido para o pecado, ele recebe uma nova vida em Cristo. Lembra o texto de João 5:24 que nós lemos? Passou da morte para a vida. Saiu do estado de morte e agora está vivo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio trazer vida aos homens.
Em Romanos 6, Paulo menciona várias vezes essa nova posição em Cristo. No verso 4, argumentando sobre a identificação com a obra de Cristo através do batismo, Paulo afirma que devemos andar em novidade de vida. No verso 8 ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. A nossa morte para o pecado nos coloca numa condição de vida com Cristo. Agora vivemos com Cristo, morremos para o pecado, iniciamos uma nova vida com Cristo. Paulo vai falar isso também em Gálatas capítulo 2, 19 e 20, quando diz que estava crucificado com Cristo, e por isso Cristo vivia nele, e ele vivia com Cristo, e vivia pela fé no Filho de Deus. No verso 11 de Romanos 6, Paulo destaca que ao nos considerarmos mortos para o pecado, devemos nos considerar vivos para Deus em Cristo Jesus. Temos uma posição de vida diante de Deus por causa de Jesus. É exatamente o que ele diz no texto de Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida quando estáveis mortos no seu pecado. Morrer para o pecado inclui o fim de uma vida dominada pelo pecado, mas principalmente marca o início de um novo ciclo, o ciclo da nova vida. Um dos meus versos preferidos é o de 2 Coríntios 5,17, porque ele sempre me exortou e sempre me exorta a isto. O texto diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas, elas já passaram. Deus fez nova. Essa é uma verdade que não podemos esquecer, meus irmãos. Não pode sair da nossa mente. Recebemos uma nova vida, uma nova oportunidade, uma vida para vivermos para Cristo, pois Ele está em nós. Aquela velha vida, as coisas antigas, elas passaram. Elas devem ficar lá no passado, elas não devem mais fazer parte desse período, desse estado de nova vida. Se ela ainda está dominando, tem algo de errado conosco. A velha vida de domínio do pecado morreu, dando lugar para uma nova vida. Morrer para o pecado implica receber uma nova vida, uma vida em Cristo. Mas uma segunda implicação para nós é que, quando morremos para o pecado, fomos transformados para essa nova vida. Nós recebemos essa nova vida, e mesmo tendo recebido essa nova vida, nós estamos em transformação para vivermos essa vida. O verso citado anteriormente diz que somos novas criaturas, uma nova criação, uma criação que se desfez do passado e que inclui agora uma vida presente se projetando para o futuro. O passado se foi e estamos aqui vivendo o presente com Cristo, mas olhando para frente, olhando para o futuro. Uma vida que agora não vive mais para si mesmo, mas para Cristo que nos deu essa nova vida. Em Romanos 6,22, um texto que já mencionamos aqui,
Paulo fala sobre essa mudança, sobre essa transformação. Ele diz: agora, porém, libertados do pecado, agora que vocês estão livres do pecado, que vocês morreram para o pecado, vocês foram transformados em servos de Deus. Houve uma transformação, e Paulo diz: tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A morte para o pecado causou essa transformação. Os homens agora não são mais escravos do pecado, mas servos de Deus. Eles servem a Deus agora, e não servem mais a si mesmo ou ao pecado que o dominava. Paulo diz que essa transformação em servo de Deus produz um fruto, a santificação. É a nossa luta constante contra o pecado, contra o mal. É a nossa busca por querer agradar a Deus, abandonando o pecado, dizendo não ao pecado, se projetando para a vida eterna. Aquele que morreu para o pecado foi transformado e continua a ser transformado, se projetando para essa vida eterna. A transformação de Deus tanto inclui uma mudança de estado. Lembra, quem crê em Jesus Cristo sai do estado de morte para a vida. Então, a transformação de Deus inclui essa mudança de estado, quanto também inclui a dinâmica da santificação. Aqueles que morreram para o pecado estão constantemente lutando ainda contra o pecado, tentando se livrar desse pecado. A dinâmica da salvação funciona assim. Ela acontece na nossa vida. Ela é real, ela é um fato. Fomos salvos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Entendemos que estávamos perdidos, clamamos por salvação, clamamos a Jesus o perdão, recebemos esse perdão, morremos para o pecado, estamos livres da penalidade do pecado. Mas a salvação não para por aí. Ela continua agindo na vida do salvo, criando defesas contra o pecado, retirando desejos e hábitos que são contrários à nova vida, à nova natureza que recebemos, criando anticorpos que lutam contra o pecado, aquele pecado que ainda está lá querendo se manifestar, apesar de já ter sido vencido. Paulo alerta grandemente os romanos sobre essa dinâmica da salvação e morte para o pecado. Em Romanos 6,1 ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? Estávamos todos em pecados e Deus mandou a sua graça, nos salvou. E agora nós vamos permanecer no pecado para que essa graça aumente mais ainda? A resposta é não. Não. Ele havia falado sobre a justificação pela fé no capítulo 5, no capítulo anterior. Paulo mostra que a salvação deles transformou o seu estado diante de Deus. Em Romanos 5, Paulo diz: olha, nós éramos pecadores, éramos fracos, ímpios, inimigos de Deus. Mas pela abundante graça, agora somos salvos, justificados, livres da ira de Deus. E por isso Paulo os exorta nessa nova posição, e que o pecado não pode mais fazer parte de suas vidas, pois eles morreram
para o pecado. Nesse texto de Romanos 6, Paulo faz uma lista das implicações da morte para o pecado. Uma lista que indica o tipo de conduta a ser rejeitada e um tipo de conduta a ser cultivada. A morte para o pecado requer uma conduta de não permanecer no pecado, não viver no pecado, não servir como escravos para o pecado, considerar-se morto para o pecado, não mais obedecer ao pecado, não mais ser dominado pelo pecado. É isso que ele descreve no texto de Romanos 6. Quem morreu para o pecado rejeita essa relação com ele, quebra o relacionamento que havia entre ele, com ele. Não há mais aquele convívio com o pecado, não há mais prestação de contas, não há mais obediência, não há mais domínio do pecado. Você não serve mais o pecado. Não sei se você já teve em algum momento em sua vida um hóspede indesejado. Alguém que pediu ali para passar alguns dias com você em sua casa e você permitiu. Eram poucos dias e você bondosamente permite, só que aquela pessoa demora, fica à vontade, arma sua rede, como diz o nordestino, né? Fica cheio de direitos, passa a dominar tudo ali, fixa residência. Às vezes o pecado é assim, ele chega e domina, até que Cristo vem e expulsa o pecado da nossa vida. Até que você, usando a ilustração, tem que tomar uma postura de dizer: olha, o seu tempo aqui como hóspede já encerrou, você pode ir embora. Cristo vem e expulsa da nossa vida o pecado. Paulo vai dizer que o pecado não reside mais em nós, nesse sentido de domínio, de dominar. Foi expulso. Embora ainda ele tenha deixado os trecos dele lá, né? E por isso de vez em quando ele quer voltar. Mas a gente tem a opção de jogar suas coisas pela janela ou por cima do muro, pois morremos para o pecado. Não podemos mais abrir a porta para o pecado. Não podemos ficar olhando pela janela para o pecado. Sabemos que é inconveniente. É isso que Paulo está alertando os seus leitores. Cristo expulsou o pecado da vida de vocês. Não podem mais viver assim. E é importante nós lembrarmos para quem Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para os romanos, para os novos crentes que moravam ali em Roma. E acredito que a maioria que sabe do contexto cultural, religioso de Roma, da imoralidade que reinava, da idolatria que havia, tantos deuses, tanta violência, tanta perversidade, tanta imoralidade. E Paulo está falando para essas pessoas, né? Não muito diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa era a realidade dos novos convertidos. Paulo está exortando fortemente a eles dizerem não ao trato passado. Abandonem o pecado, vocês morreram para ele. Fujam da impureza, da maldade, de atos vergonhosos que Paulo vai mencionar,
e vários outros tipos de pecado que Paulo menciona nessa carta aos Romanos. Vocês já morreram para isso. Rejeitem tudo isso. Não vou fazer uma lista de pecados que querem nos dominar, mas cada um de nós sabe o inquilino que está batendo em nossa porta e que, por algum motivo, estamos pensando em deixar ele entrar, por algum motivo, estamos olhando ele pela janela. No entanto, lembremos das palavras de Paulo: morremos para o pecado. Quando o pecado bater na sua porta, deixa ele bater. Deixa ele bater. Uma hora ele vai embora. Uma hora ele sai. Ele vai bater, vai bater. E se você deixar ele bater, ele vai embora. Você já fez essa experiência já? Quando você não quer receber alguém, que você olha lá e vê, eita, é aquela pessoa, ou é aquele vendedor, aquela, sei lá, e a pessoa fica batendo. Quando éramos adolescentes, todos os domingos à tarde, fazíamos evangelismo lá no nosso bairro. E tinha uma determinada casa que não queria nos receber. E eles conseguiam, né? A gente chegava, quando chegava naquela casa, e a gente batia, era um barulho na casa, era um movimento na casa, uma agitação, mas quando a gente batia, tudo ficava em silêncio. E por mais que a gente batesse, aquelas pessoas não abriam a porta. E nós fizemos um domingo, no outro domingo voltamos lá, e no outro voltamos, e aí depois nós passamos direto daquela casa, porque eles não queriam nos receber, e não adiantava a gente bater nesse contexto. Então, se o pecado está batendo na sua porta, não abra, não responda, deixe ele bater, que ele vai se retirar. Tiago diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não vai querer enfrentar, não. Só resiste, que ele vai fugir da nossa vida. Paulo também nos apresenta um outro tipo de conduta que a morte do pecado exige de nós. Paulo fala de uma novidade de vida, aquilo que já mencionamos anteriormente. Uma nova vida inclui a crucificação do velho homem. No verso 6 ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A cruz, meus irmãos, ela não deve simbolizar apenas para nós salvação. A cruz, ela também deve representar a morte. E de fato era isso que ela representava em seu contexto. Jesus até ensinou aos discípulos que se eles quisessem ser discípulos dele, eles tinham que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Eles tinham que matar a si mesmo. A cruz simbolizava a morte. Matar o seu ego, matar o seu pecado, crucificar o velho homem, é isso que Paulo está dizendo aqui. Precisamos matar o nosso velho homem, para que o nosso corpo não se alimente mais do pecado, para que esses desejos sejam destruídos na cruz de Cristo, e não sejamos mais servos do pecado. É fato, meus irmãos, que estamos em uma luta que inclui matar e morrer. Morremos para o pecado,
mas ainda precisamos matar o velho homem, pois ele se alimenta do pecado e infelizmente ele ainda está em nós. No verso 12 desse capítulo, Paulo fala desse espírito de luta. Paulo diz que o pecado não deve reinar em nós. Temos que lutar, destronar o pecado, não permitir que ele seja o rei das nossas vidas, o soberano, não permitir que ele dite as nossas ações, que ele controle as nossas vidas. Devemos dizer não ao pecado, não às suas paixões infames. Precisamos lutar dia a dia contra o mal, sabendo que a luta vai ser difícil, e é difícil, mas no final seremos vitoriosos. No verso 13, Paulo diz que não devemos oferecer os nossos membros do corpo como instrumentos para o pecado. Paulo aqui usa termos dentro de um contexto militar. O pecado é o grande soberano, que exige dos seus súditos serviços militares. Seus súditos se alistam, suas armas são os membros do seu corpo, e o seu soldo, o seu resultado é a morte eterna. Estamos em uma grande luta contra o pecado, mas estamos alistados no exército de Deus, não do pecado. Estamos lutando contra o mal, lutando contra o pecado. Uma nova vida também inclui uma conduta prática de santidade. No verso 22, Paulo diz que nós somos transformados por Deus. E agora temos o fruto, a santificação. No verso 13, Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça. Paulo aqui está falando da nossa vida, que é vivida através do nosso corpo. Paulo nos desafia nesse novo estado de vida em Cristo, após termos morrido para o pecado, a termos novas ações para com Deus. No capítulo 12 também ele vai rogar para oferecermos os nossos corpos a Deus. Os membros do nosso corpo, que antes eram armas para o pecado, agora são armas de justiça. Se estamos unidos a Cristo, as nossas atitudes devem ser diferentes, devem ser novas, justas. A minha boca, que eu usava para ferir as pessoas com a minha arrogância e minhas duras palavras, agora serão usadas para abençoar as pessoas, para comunicar às pessoas a esperança da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, para confortar as pessoas, para edificar as pessoas, para orar uns pelos outros, para cantar. Todo o meu corpo, que antes era usado para a prática do pecado, nesse estado de nova vida, agora ele deve ser usado para Deus, para glorificar a Deus com atos de justiça. Então, se antes eu usava o meu corpo para a prostituição, agora eu uso o meu corpo para a glória de Deus. Se antes eu usava o meu tempo para os prazeres deste mundo, agora eu uso o meu tempo para fazer a obra de Deus. Se antes eu usava os meus pensamentos e a minha mente para o pecado e maldade, agora eu vou usar os meus pensamentos, a minha inteligência para Deus. A santificação é um processo em nossas vidas, um processo até doloroso, árduo, mas que faz parte da nossa condição de morte para o pecado e vida para Deus. Aprendemos que a justificação em Cristo nos livra da condenação do pecado, anula o efeito do pecado em nós, nos liberta
não somente da condenação eterna, quanto também do poder e do domínio do pecado em nossas vidas. O crente em Cristo, que foi gerado por Ele, recebeu uma nova vida, pois antes estava morto, e não deve deixar o pecado reinar em suas vidas, no sentido de obedecer aos desejos ilícitos da natureza pecaminosa, mas deve considerar-se morto para ele, usar os seus membros como instrumentos de justiça, uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre ele, pois estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Talvez você creia nessas verdades, embora tenha reconhecido que a prática é difícil, muitas lutas, às vezes poucas vitórias, muitas derrotas, mas não desanime, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. João, em sua primeira carta, disse, capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Gostaria de encerrar lendo novamente aqueles versos que dizem: há uma morte a ser desejada, há uma morte que devemos morrer, há uma morte a não ser desprezada, há uma morte que deve acontecer, há uma morte que devemos buscar, há uma morte que precisamos encontrar, há uma morte a um alvo colocar, há uma morte a uma flecha a acertar, há uma morte a não se temer, há uma morte a não se esconder, há uma morte a se enfrentar, há uma morte a se ganhar. Há uma morte que apenas não mata, há uma morte que por isso se destaca, há uma morte que traz consigo a dor, há uma morte, porém, que aponta para o Redentor, há uma morte a não morrer sozinho, há uma morte a ser compartilhada, há uma morte a ser batizada, há uma morte que indica o caminho. Há uma morte que morremos com Cristo, há uma morte que traz muitos benefícios, há uma morte que sepultamos o velho homem, há uma morte que tem um codinome, há uma morte que nos garante o perdão, há uma morte que nos traz ressurreição, há uma morte que nos traz vida. Morte para o pecado é a nossa única saída. Que Deus nos abençoe